Então, boa noite. Começamos mais uma aula de Direito Penal 4, do turno da noite. Hoje é dia 5 de novembro e o tema da vez será crimes contra a dignidade sexual. Pergunto primeiramente a vocês, conseguiram dar uma olhadinha lá no caso que eu disponibilizei? Consegui, professor. Aline. Então, aproveite, conte para os colegas, dê um resumo da situação. Era uma família, né, que aí o pai, ele perdeu o emprego, e aí fala que a mãe falou que ia arranjar um emprego, a filha mais nova de 13, tinha duas filhas, uma de 4 e outra de 13, aí que elas iam começar a ajudar em casa. Aí uma vez ele saiu, assim, de casa para arrumar um emprego, e quando ele voltou, ele pegou a filha, a mãe e mais uns caras fazendo homenagem. Aí ele ficou chocado, assim, né? Tirou as filhas lá da casa, enfim. Aí depois aí a mãe ficou falando que foi com consentimento da menina, que era por necessidade, que não sei o quê. Aí depois acho que eles encontraram um dos caras, que ele tinha 18 anos, mas ele acho que era interditado pela justiça, porque ele era viciado em droga. Aí depois descobriu também que a menina de 13 anos realmente falou que... Deu a entender, né, na verdade, ela não falou que tinha mas ela deu a entender que tinha consciência do que estava acontecendo e tudo mais, a família ficou chocada, e depois descobriu que a menina estava grávida. Daí a mãe, tá sendo acusada de estupro de vulnerável em concurso com... Agora eu esqueci o crime. Mas acho que é um negócio de... Pera, eu esqueci o artigo aqui. Não, mas não tem problema, nós vamos falar sobre ele. Alguma coisa que vocês acham que pode acrescentar à narrativa da Aline? O que vocês me dizem? Alguma informação que faltou? Ou ela contou tudo o que deveria ter contado? Vamos lá, então. Deixa eu só colocar para vocês aqui, compartilhar, qual que foi a acusação que foi apresentada. Vocês estão vendo aí, não estão? Sim, então sim. Tá. Então, pessoal, a questão é a seguinte: é um tanto de artigo do Código Penal. Como é que a gente lê e interpreta isso aqui, né? Não sei, às vezes vocês podem, talvez o pessoal da manhã teve uma certa dúvida. É o artigo 217-A, isso aqui vai ser o estupro de vulnerável. CC é combinado com o artigo 226-2. O 226-2 é o crime praticado por ascendente, descendente, não sei o quê. E o 234-A, inciso 3º, que é quando do fato resulta gravidez. Então, assim, esse foi um crime cometido, um estupro de vulnerável com causas de aumento em decorrência da ascendência e da gravidez. E tem também um outro delito, o 217-A, que foi com uma outra vítima. Então, aqui dá a entender o seguinte: essa primeira acusação diz respeito a Rafaela, que é a menina de 13 anos. Né? Gerou a gravidez, ela era a madrasta dela, né? E esse aqui, que está só o artigo 217-A, é em relação ao rapaz que era interditado por uso de drogas. E aí falou o seguinte: em ambos os casos, aplica-se o artigo combinado com o artigo 69. O que é o artigo 69? É o artigo do Código Penal que fala do concurso material de crimes. Então, o que o Ministério Público está querendo? Ele está querendo que seja condenado por 2 crimes e que as penas dos 2 crimes sejam somadas. Né? Imagine, 8 anos para um, 8 anos para outro. Então, vai ter que ser 16 anos de pena. Então, é mais ou menos essa interpretação que tem que ser dada. Né? Se vocês virem aí muitos artigos, quando a gente for olhar os crimes contra a incolumidade pública, vai ter lá uma análise do caso lá de Brumadinho, não, na verdade de Mariana, que tem, sei lá, quase uma dezena de artigos. A gente tem que ver o que é um crime propriamente dito, né? É um tipo penal, e o que é uma figura acessória. Vai ser, às vezes, uma causa de aumento, uma agravante, né? Pode ser uma causa de aplicação de pena, como no concurso material. A gente precisa, então, identificar essas circunstâncias, tá bom, pessoal?
Deixa eu compartilhar com vocês, então, agora, os slides. Só um instantinho. Pronto. Eu pedi para vocês tentarem pensar numa defesa, né? Numa possível defesa aí para a Kátia. Eu sempre estou colocando vocês na posição de advogado, porque eu acho que a posição do advogado às vezes é mais difícil, né? Que ele tem que chegar e falar assim, ó, o caso aqui tem provas, os fatos são contra meu cliente, então, mas o que eu consigo edificar em termos de defesa, né? E aí acaba que eu já apresentei, vocês já devem estar até enjoados desse slide aqui, ó, né? Mas tem aquela sequência das defesas. Primeiro fala das preliminares, as questões formais do processo, depois as questões prejudiciais, que dizem respeito à extinção da punibilidade, e depois o mérito propriamente dito, né? Relativamente às preliminares, pessoal, a gente não tem informação nenhuma, né? Assim, vocês pensarem em alguma coisa, não se falou nada do processo, né? Então, eu acho que a gente pode pular essa parte. Também não é nem meu objetivo ficar discutindo essas questões formais. Relativamente às prejudiciais de mérito, tem alguma causa de extinção de punibilidade? Prescrição, decadência, morte e tal? A princípio, também não é esse meu interesse, né? Acho que não deu para divisar nenhuma dessas causas. Vamos seguir em frente. A gente vai para o mérito propriamente dito. Qual que vocês acham que seria uma boa defesa para a Kátia? Ou ela não tem defesa, é melhor ela confessar, ser condenada e pronto. Eu pensei, às vezes, em tentar excluir a culpabilidade, porque teve o consentimento do ofendido, às vezes da filha, assim, não sei. Ou a tipicidade também, falar que é uma conduta atípica, porque lá nos... Mas acho que isso entra um pouco também com a culpabilidade, porque lá no artigo do estupro de vulnerável, tá lá, induzir ou alguém a praticar atos... Eu não lembro direito a redação, mas tem essa questão de induzir, de constranger e tudo mais, e aí pode falar que a menina não foi constrangida, assim, que ela foi por livre, espontânea vontade. Pode ser uma defesa. O Emerson está falando aqui, ó, a própria Caixa alegou estado de necessidade, né? Ele está falando, não posso não concordar com ela, mas assim, ela fez isso para poder arrumar dinheiro para sobreviver. Então, assim, se havia um estado de necessidade, a gente vai excluir a ilicitude. Nesse caso aqui, talvez, se houver o consentimento, a gente poderia falar, normalmente o consentimento, pessoal, é uma causa de exclusão também da ilicitude, né? Imagine um furto. Subtraiu um bem que era meu. Então, a conduta foi típica, ilícita, tudo, mas aí depois chegaram para mim e falaram assim, ó, ele subtraiu o seu bem. Eu falei, não, eu deixei que ele pegasse, eu autorizei, eu consenti. Continua uma conduta típica, subtrair coisa alheia móvel. Só que eu vou chegar e falar assim, ó, isso aqui não é ilícito porque eu consenti, eu permiti que ele subtraísse. Entendeu? Que ele pegasse o bem, né? Então, assim, normalmente eles falam que o consentimento pode excluir a ilicitude, ou, de vez em quando, excluir a própria tipicidade, naqueles crimes que exigem o consentimento. Então, por exemplo, a violação de domicílio. Se você entrar no domicílio sem autorização do proprietário, tal, é crime. Ah, peraí, mas houve autorização, houve o consentimento. Então, na verdade, vai deixar de ser típica a conduta. Então, a gente tem que ver isso, mais ou menos onde encaixar. São defesas que a gente pode fazer. Eu acho assim, uma defesa de falar que o fato não ocorreu é difícil, né? Tipo assim, tinha lá, o pai viu, né? É aquele flagrante, né? Ele presenciou os fatos, tinha outras testemunhas, tudo. Falar que não tinha participação da Kátia, acho que é difícil, né? Porque o pai presenciou tudo. Então tem que ser mais ou menos por aí. Outra possibilidade também, pessoal, é quando a gente, tipo assim, nós não queremos excluir totalmente a responsabilidade, mas vamos amenizá-la, sabe? Às vezes a situação está tão ruim em referência ao réu que ele não consegue nem negar a prática do crime. Ele fala, não, houve um crime, mas não foi esse, não. É igual, por exemplo, um traficante de drogas. Ele foi preso traficando drogas. Aí ele chega e fala assim, ó, na verdade eu não estava traficando, não. A droga que eu tinha era para o meu próprio consumo. Dificilmente ele vai conseguir provar para um juiz, demonstrar lá que não tinha droga.
porque a droga foi apreendida, foi feito um laudo pericial sobre ela, tal. Então, a defesa, às vezes, não é negar o crime, vai ser simplesmente tentar uma imputação mais branda. Então, quando a gente, tipo assim, a condenação virá, é inevitável, digamos assim, nós temos também algumas defesas. Talvez uma delas fosse essa, a desclassificação. Ela foi acusada por 2 estupros de vulneráveis. É uma acusação pesada, né, pessoal? Se vocês forem ver, a pena do estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos. A pena mínima é maior que um homicídio. É até uma contradição, né? Não? Se eu mato uma criança, eu posso pegar 6 anos. Pena mínima. Sou primário, bons antecedentes. Mas se eu estupro uma criança, eu pego 8 anos. Mas é a lei, né? São as mudanças que vão acontecendo no código, né? Sem muita sistematização e às vezes leva a alguma incongruência. Mas eu posso chegar e falar assim, ó, na verdade não houve um estupro de vulnerável. O que aconteceu aqui foi, sei lá, um favorecimento à prostituição de adolescente, de criança. Está previsto aqui no artigo 218, se eu não me engano, do Código Penal. Deixa eu chegar lá. O 218B. A pena não é baixa, não, 4 a 10 anos, mas é melhor do que 8 a 15. Ou então pode ser aqui, ó, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218A, pena de 2 a 4 anos. Então, pessoal, eu não estou falando que é o certo, não, mas eu falo assim, é uma das possibilidades. Às vezes a gente tem uma acusação muito forte, provas muito fortes contra um réu, a defesa talvez não seja negar o crime, negar os elementos do crime, mas tentar caracterizar uma conduta mais branda. Se isso também não for possível, a gente sempre tem que pedir a aplicação da pena mínima. Aqui, ó, ele é primário, bons antecedentes. Se você aplica a pena mínima, às vezes ele vai ter direito a uma pena restritiva de direitos. Você pode também, ó, quero que não se aplique agravantes, qualificadoras, causas de aumento. No caso aí, tinha 2 causas de aumento. O crime cometido pela madrasta ascendente e a gravidez. Como é que a gente pode refutar isso? Então, nós temos, a defesa tem que ir em cada um desses elementos. Ó, em relação à madrasta, não sei o quê, tal, aí alega alguma coisa. Em relação à gravidez, tal, tenta alegar outra coisa. Se a gente consegue excluir essas 2 causas, a pena vai ficar mais baixa. Né? É bom para o réu. Ou então, o contrário, a gente pode pedir para aplicar circunstâncias atenuantes, causas de redução de pena, figuras privilegiadas. Sempre pedir para substituir por pena restritiva de direitos. É muito melhor você cumprir 3 anos de pena prestando serviço à comunidade do que 3 anos preso. Até o regime mais favorável, vocês também acho que devem pedir. Aqui, ó, em vez de colocar o semiaberto, põe o aberto. Em vez do fechado, põe o semiaberto. E, por fim, o direito de recorrer em liberdade. Né? Uma coisa é o réu ser preso imediatamente, agora. Outra coisa é ele manejar recursos até o Supremo Tribunal Federal e ser preso daqui a 10 anos. Ele, pelo menos, ganhou tempo. Às vezes, até lá, ele já morreu. Às vezes, até lá, já ficou velho e vai pedir uma prisão humanitária, uma prisão domiciliar, vai ficar em casa. Então, assim, são formas da gente tentar pensar em defesas. O que vocês acham, então? Vocês acham que daria para... Né, a Aline falou esse tipo de defesa aí, ó. O Emerson também, é um estado de necessidade, houve o consentimento da menor de 13 anos. Em relação ao rapaz que era viciado em drogas, que defesa poderia ser argumentada? Vocês pensaram em algo? Eu acho que às vezes a mesma de excluir a culpabilidade, que ele não tem noção, que ele é viciado em droga. Não sei, porque ele já é. O que significa, na verdade, ser interditado pela justiça? O que acontece? Ele, na verdade, ele foi interditado, ele está impossibilitado de praticar alguns atos da vida civil. Então, por exemplo, um viciado em drogas, às vezes todo o dinheiro que ele pega é para comprar droga. Então, às vezes, tipo assim, ó, ele vai ser proibido de ter uma conta no banco. Quem vai gerir a conta no banco vai ser o pai dele, sabe? Alguém que vai. Quem vai autorizar as despesas é o pai. Ele não vai poder celebrar nenhum contrato de empréstimo, por exemplo. Às vezes ele vai pegar dinheiro para comprar droga, sabe? Então, assim, ele está normalmente, é uma interdição para os atos financeiros, transações comerciais. Né? Porque o vício da droga acaba que, né, o leva a fazer isso. Nós tínhamos no Código Civil a figura do pródigo, era mais ou menos isso. Era uma pessoa que era um gastador compulsivo. Então, proibia, ele podia praticar outros atos da vida civil, entendeu? Mas
transações comerciais, aquilo que envolvia dinheiro, ele era proibido de fazer. Então, assim, na verdade, né, ele foi colocado que ele foi vítima do crime, né? A Kátia aproveitou dessa incapacidade dele para poder, né, praticar um estupro de vulnerável. Falou que ele estava incapaz, assim como a menor. Então, por isso que eu perguntei, em relação a ele, o que a gente poderia, talvez, argumentar como defesa? Aline, porque, na verdade, eu quis complicar um pouquinho, porque, no fundo, eu acho que ele poderia também ter sido acusado, entendeu? Ele poderia figurar como réu, ele já era maior de 18 anos. Aí, sim, se ele fosse réu, a gente poderia alegar, não, ele tinha uma incapacidade, não sei o quê e tal. Mas agora ele é vítima. Ah, tá. Eu tinha lido pensando que ele estava Não, sendo acusado. não. Então, na verdade, não. A Kátia, a madrasta, que foi acusada dos 2 crimes. Uma primeira vítima foi a Rafaela, a enteada, a segunda vítima foi esse rapaz, viciado. Às vezes falar o contrário, né? Assim, que ele estava ciente também do que estava acontecendo. Talvez a defesa, Carlos Eduardo, né? Talvez a defesa seja essa. Fala assim, ó, ele tinha condições de entender a situação, então ele não foi vítima de nada, né? Mais ou menos por aí. Mas vamos lá, gente. Isso aqui é só o pano de fundo da aula de hoje, que nós vamos falar sobre os crimes contra a dignidade sexual. É um capítulo, é um título importante do nosso código, porque assim, né, afeta bens muito assim, né, íntimos, pessoais, relevantes, e além disso, são crimes que ocorrem com muita frequência no país, né? Então, né, a todo momento eu vou começar a fazer referências aos casos, tá bom? A esse caso, a essas situações. E aí eu quero apresentar para vocês como é que está construído, né, edificado esse capítulo dos crimes contra a dignidade sexual. Para isso, eu quero dar um pouco de uma visão assim evolutiva para vocês. O Código Penal de 1940, quando ele foi editado, ele tinha lá os crimes sexuais. Em 2009, essa lei aqui, ó, 12.015, ela mudou muita coisa no Código. E hoje a estrutura que nós temos basicamente foi dada por essa lei. Mas eu também quero falar, tipo assim, de um projeto de lei, é uma lei futura, né? Não está nem em vigor. Mas eu quero mostrar o seguinte, como é que o legislador está pensando em tratar essas coisas para o futuro? Vai ter alguma modificação? Eu não gosto muito de ficar comentando projetos de lei, né, pessoal? Porque às vezes isso aí não vai virar lei nunca. Esse projeto de lei mesmo, é projeto de lei do Senado 236, ele é de 2012. Até hoje ele não foi votado. Eu tenho quase certeza que isso aqui não vira lei, não vira Código Penal. Mas, de qualquer maneira, eu queria trazer para vocês, para a gente fazer uma análise comparativa, tá bom? Então, começando, pessoal, falando do estupro. Né? Então, lembre-se, o passado é o Código Penal 1940, quando ele foi editado. O presente, essa legislação que nós temos hoje, sobretudo a partir de 2009. E o futuro vai ser o projeto de lei 236. É curioso que, antigamente, no passado, o título, sabe como é que ele se chamava? Crime contra os costumes. Costumes era mais ou menos assim, a moral da época, né? Os valores da sociedade da época. Não estava nem, acho que, preocupado muito com o indivíduo, não. Estava preocupado mais com os valores sociais. Ó, isso aqui atentou os costumes da nossa sociedade. Agora, no presente, virou crimes contra a dignidade sexual. Está mais centrado no indivíduo. Está relacionado à autodeterminação sexual da pessoa, que ela decide o que ela quer fazer da sua vida sexual. Tem algumas condutas lá que vão afetar essa liberdade que ela tem de decidir, né, de fazer as suas opções sexuais. E no futuro mantém-se o mesmo nome. O projeto de lei está falando de crimes contra a dignidade sexual. O problema, gente, é que no passado ainda existe um resquício ou outro. Crime sexual está muito ligado à moral. É mais ou menos assim, pecado e crime, sabe? Uma relação muito próxima. E a tendência das legislações atuais, o que é? Cada vez tentar separar mais. Ó, uma coisa é pecado, é moral, outra coisa é crime. Vamos separar bem. Não vamos misturar muito, não. E como a gente vai ver aqui, o Código de 1940, quando ele foi editado, ele misturava bastante. Vamos lá. Esses eram os principais crimes de 1940. E vigorou até 2009, gente. Por quantos anos? Por 69 anos. Nós tínhamos o estupro e o atentado violento ao pudor.
Vocês têm alguma ideia da diferença entre um e outro? Quem se arrisca? O estupro era só a conjunção carnal e o atentado violento ao pudor era qualquer outro ato libidinoso, é isso? Perfeito, Richard, é isso mesmo. Então, pessoal, qual que era a diferença básica? É isso que o Richard falou, né? O estupro consistia em manter conjunção carnal. O que é conjunção carnal? É uma coisa muito específica, a introdução do pênis na vagina. Isso é conjunção carnal. E o que é atentado violento ao pudor? É qualquer outro ato libidinoso, um ato sexual, que não seja conjunção carnal. Então, por exemplo, praticou sexo oral, praticou sexo anal, é um ato diverso da conjunção carnal. Vai ser atentado violento ao pudor. Era, né, na verdade, atentado violento ao pudor. Era estranho a diferença de penas, né? Por exemplo, o estupro, 3 a 8 anos. O atentado violento ao pudor, 2 a 7. Então, eu fico imaginando o seguinte: pegou uma mulher com violência, manteve conjunção carnal, 3 a 8. Pegou um homem com violência, manteve um relacionamento sexual anal, pena menor, 2 a 7 anos? Não deveria ser a mesma coisa, talvez? Mas o que era? Era a perspectiva que se tinha no passado de que a mulher precisava de uma proteção talvez maior. E somente ela, que era mais, como é que era? Mais frágil, mais vítima, somente ela poderia ser vítima de estupro. Essa diferença de penas vigorou até 1990, quando a Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072, considerou o estupro e o atentado violento ao pudor como crimes hediondos e aumentou a pena de 6 a 10 anos. Pessoal, sinceramente, eu achei que o aumento foi razoável. Você pegar, por exemplo, uma criança, praticar sexo anal com ela, pegar uma pena de 2 anos, é a mesma pena de um furto qualificado, você arrombar um carro e tirar uma bolsa lá de dentro. E aí as circunstâncias são totalmente diferentes, né? É muito mais grave a prática sexual, a meu ver. Então, houve um aumento de pena. E uma coisa que, assim, gerava a existência dos dois crimes era a possibilidade de concurso material. Um mesmo agente, num contexto, ele poderia responder por estupro e atentado violento ao pudor. E eu me lembro, quando eu estava no Tribunal de Justiça, eu peguei um caso desse, assim, que eu não esqueço, foi chocante. Tinha um rapaz que ele já tinha uma passagem, assim, uma ficha corrida na polícia. Ele entrou num apartamento, o apartamento acho que estava no 2º andar, ele conseguiu escalar, entrou pela janela da cozinha. Lá dentro tinha 2 universitárias, se eu não me engano, elas estudavam na Católica. Ele pegou as 2, né, não sei se ele utilizou a faca da cozinha, o que foi, estuprou a primeira. Logo depois, com o maior ímpeto sexual, estuprou a segunda. Amarrou as 2, deixou as 2 amarradas, começou a limpar o apartamento todo, pegar dinheiro, não sei o quê, pá. Depois que ele juntou tudo num saco, estava preparando para ir embora, ele voltou para as vítimas, pegou uma delas, fez sexo anal. Pegou a outra, fez sexo anal. E aí ele foi embora. E ele foi preso posteriormente, foi identificado, tudo. Ele pegou uma pena de quase 30 anos. Por quê? 4 crimes que ele cometeu, 2 estupros, 1 para cada vítima, 2 atentados violentos ao pudor, 1 para cada vítima, mais o crime de roubo. E a pena na época era de 6 anos, já era de 6 a 10. Isso aí foi na década. Isso aí, quer ver quando que foi? Foi 95, por aí, 96. Então, assim, somavam-se as penas, entendeu? Ele praticou lá uma conjunção carnal e depois praticou um sexo anal, eram 2 crimes totalmente diferentes, pela legislação da época, e admitia, então, um concurso material de crimes. E isso vai mudar um pouco a partir de 2009. O que aconteceu em 2009? Acabou o atentado violento ao pudor. O atentado violento ao pudor, ele foi juntado ao estupro. Permaneceu a pena de 6 a 10 anos. E o que hoje é o estupro, né, que está aí em vigor? É você constranger alguém, né, com violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, que era o estupro antigo, ou a praticar ou permitir que se pratique outro ato libidinoso, que era o atentado violento ao pudor. Então, fez um 2 em 1, né? O ato libidinoso, em vez da conjunção carnal, e a conjunção carnal, tudo virou estupro. Antigamente, gente, era uma heresia eu falar que um homem foi estuprado, porque só mulher podia ser vítima de estupro.
Hoje em dia, não. Hoje em dia está certo. Eu posso chegar e falar assim, ó, lá no presídio, eles estupraram lá um preso recém-chegado. Por quê? Praticaram atos libidinosos com ele. A diferença maior é porque agora se transformou num tipo misto alternativo. O que significa isso, pessoal? Um tipo misto alternativo é aquele crime em que você pode praticar as várias condutas, mas responde por um crime só. Então, aquele rapaz no passado, né, que pegou as estudantes universitárias, se fosse hoje, ele teria praticado apenas 2 estupros e um roubo. Por quê? Porque praticar conjunção carnal e outro ato libidinoso vai ser simplesmente estupro. É lógico que eu posso aumentar a pena, né? Eu falo assim, ó, ele não só manteve conjunção carnal, não vou colocar no mínimo, ele também fez outros atos sexuais, vou colocar aqui 8 anos, 9 anos. Eu tenho como aumentar a pena, né, para reprovar a conduta dele. Mas não vão ser crimes separados. É um crime único, a partir de então. Em 2018, adicionaram também o estupro coletivo. Isso é muito pela imprensa, né, pessoal? Pelos fatos que acontecem no país. Eu me lembro no Rio de Janeiro, era uma menina até menor de idade, ela foi vítima de estupro por vários homens, isso foi filmado, tudo tal. E aí falaram, oh, isso é terrível, vamos então prever a figura do estupro coletivo. É uma pena mais severa, né? Quando tem concurso de duas ou mais pessoas, a pena aumenta de 1 a 2/3. E tem também o estupro corretivo, incluído em 2018. O que é um estupro corretivo? Ah, o pai está insatisfeito com a opção sexual da filha, né? Ela é homossexual, ele chega, não, eu vou te mostrar que você tem que gostar de homem, estupra a filha. Né? Qual que é o objetivo do pai? É ter tentar controlar o comportamento social ou sexual da vítima. A pena também se aumenta de 1/3 a 2/3. Tá bom? Como é que será no futuro, gente? O que o anteprojeto de código está querendo guardar para a gente? Continua a figura do estupro. Ele vai ser também um tipo misto alternativo, né? Estupro e tentar violentar o poder é tudo uma coisa só. Mas ele foi mais claro. Pessoal, eu acho que é muito mais óbvio a gente falar em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar um ato sexual vaginal, anal e oral. Perguntem na casa de vocês, na rua, para algum amigo, o que é conjunção carnal. Acho que ninguém vai saber. Pergunte para eles o que é um ato libidinoso. Talvez eles tenham uma ideia, a libido, não sei o quê, mas também não tem tanta certeza. Eu acho que a lei tem que ser mais óbvia, né, gente? Mais igual aquele negócio da redação jurídica. Vamos ser mais simples. Então, quando a gente fala assim, ó, praticou ato sexual anal, oral, vaginal, pronto, está muito mais claro. Isso, se ele pratica os 3, gente, é um crime só. Porém, aí tem um detalhe. Se houver mais de uma conduta, a pena vai ser aumentada de 1/3 a 2/3. Né? Então, isso aí é o futuro, né? Que, caso fosse aprovado, seja aprovado o projeto de lei. Hoje, para a gente, o que vigora é que esse presente, né? É um tipo misto alternativo. Estupro é manter conjunção carnal e ou praticar outro ato libidinoso contra uma determinada vítima. Tá bom? Vamos avançar mais um pouco. Se tiverem qualquer dúvida, não deixem de dizer. No passado, pessoal, na época da edição do Código, era muito comum a gente ver crimes sexuais que envolviam fraude, ou então que falavam em virgindade. Virgindade era um valor, né? A vítima virgem gerava uma maior reprovação penal. Pode ser, pode ter algum sentido, até mesmo hoje, não sei, né? Às vezes eu pergunto para os alunos se eles acham que tem sentido, a maioria fala que não. Mas eu falo o seguinte, a primeira experiência sexual foi de maneira violenta, né, ou com violência ou grave ameaça. Não, então é mais reprovável do que se fosse uma pessoa que tivesse já uma experiência anterior, não sei. Né? Mas vejam o crime de sedução. O crime de sedução era você seduzir mulher virgem, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. Sabe o que significava isso, pessoal? Às vezes, um rapaz começava a namorar uma moça, aí eles iam, engravidavam, a moça queria esconder daquilo, descobria tal, o pai da moça, o coronel, indignado, falava, ó, você seduziu minha filha. Ela era virgem, não tinha muita experiência, foi, como fala, abusada, digamos assim. E tudo consentido, né, pessoal? Ela era maior de idade e tudo mais. O curioso é que, na época, tinha uma causa de extinção da punibilidade que era o casamento do acusado com a vítima.
Então, lá previa, ó, se por acaso o acusado casar com a vítima, extingue a punibilidade. Então, era uma saída, uma alternativa que se colocava para os réus. Ah, não, é melhor eu casar do que ir preso. Isso aqui vigorou no Brasil, se eu não me engano, até 2003, pessoal. Aí eles falaram, ó, isso aí só nos países mais atrasados do mundo, tipo lá no Oriente Médio, tal, que ainda tem previsões como essa. Normalmente, o casamento do ofensor com a vítima, né, de um crime sexual não deveria ser causa de extinção da punibilidade. Né? E era muito comum também nós termos crimes envolvendo fraude. Então, vejam vocês esse aqui, ó, ter conjunção carnal com mulher honesta mediante fraude. Duas curiosidades, né? Mulher honesta era um elemento do tipo penal. Se a mulher não fosse honesta, não era crime. Alguém sabe me dar o conceito, o que era mulher honesta? Dá para ter uma ideia, uma noção? Às vezes Mulher... aquela mulher, tipo, do lar, assim, para excluir, por exemplo, prostitutas, não são mulheres honestas. E as outras seriam... da casa. Ou então a mulher honesta era a mulher solteira, virgem, né, que não tinha, né? Uma mulher solteira e grávida, ela era desonesta, ela não seria vítima desse crime. Uma mulher já que não fosse virgem, ainda que tivesse filhos, que tivesse vários parceiros, não, ela não é mulher honesta. Ela não poderia ser vítima desse crime. Então, assim, era um conceito, pessoal, esse crime vigorou até 2005. Né? Não tem muito tempo que foi revogado, não. Mas era um conceito que a própria jurisprudência já nem mais aplicava isso aqui. Isso aqui era totalmente ultrapassado. E o curioso é que todo crime que tinha fraude no meio, fraude e tal, posse sexual mediante fraude, tinha rapto consensual e tinha rapto mediante fraude, atentado violento ao pudor mediante fraude. Tudo a vítima era mulher. Só mulher, ou seja, era o sexo frágil. O que eles fizeram, então? Em 2009, eles não conseguiram excluir totalmente a fraude dos tipos penais. Eles criaram esse delito, violação sexual mediante fraude. O que diz esse crime, né? O de violação sexual? É você ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a manifestação de vontade da vítima. Pena de 2 a 6 anos. Você sabe me dizer, pelo menos hoje não tem distinção se é mulher ou homem. A vítima pode ser mulher, homem, criança, né? Assim, não tem mais distinção de sexo. Mas você sabe pensar numa situação em que há uma violação sexual mediante fraude? Ou isso não existe nos dias atuais? Eu não sei se isso seria, mas às vezes a pessoa embebeda, tipo, embebeda da outra e, enfim, não tem uma... Depende também do grau, né? Não sei. Por exemplo, se você, aquele Boa Noite Cinderela, se a pessoa ela fica sem capacidade de resistir, talvez possa ser um crime até mais grave. Vocês se lembram de um caso aí que teve de uma moça lá em Santa Catarina, Mariana Ferrer, que teve uma audiência dela, né? Que ela foi muito destratada pelo advogado, assim, num ambiente que só tinha homens. O caso dela, assim, era até mais, a acusação foi mais grave do que essa, mas é mais ou menos isso. Ela contou que estava lá num local, um restaurante, deram bebida para ela, ela falou, colocaram não sei quem, colocaram alguma coisa na minha bebida e eu perdi a noção. Eu nem me lembrava das coisas. Então, nós veremos, Aline, tem um outro crime que talvez se adapte melhor, sabe? Eu fico pensando, violação sexual mediante fraude. Diga, Richard. O professor estava pensando no exemplo dos gêmeos. Todo mundo fala. Às vezes o exemplo dos gêmeos pode ser um irmão aproveita a ausência do outro, né, e mantém conjunção carnal, pratica um ato libidinoso com a namorada do outro irmão. Pode ser, sim. Eu acho que daria, né? Houve uma violação sexual mediante fraude, né? Uma vez demonstrado que realmente a vítima foi enganada, que ela não consentiria na prática do ato se ela tivesse o conhecimento verdadeiro de quem se tratava, o crime está caracterizado. Ok. Um outro exemplo, gente, imagina, está lá um caseiro, né, de um milionário, aí o milionário viajou, ele chega, vou aproveitar e quer as coisas do meu patrão. Vai lá, pega um terno bem bonito,
pega a Mercedes dele e sai à noite para a balada. Aí ele vai lá num lugar que tem muito movimento, se aproxima de uma moça, tal, começa a falar que é um milionário, que mora lá na beira de um penhasco no mar. A moça vai com ele para casa, eles passam uma noite lá na casa do milionário, mas no outro dia o milionário chega assim e fala: o que você está fazendo aqui, caseiro? Você tá... A moça fica: mas você não era o dono da casa? Não, ele falou: não, eu sou só o caseiro. Isso é violação sexual mediante fraude? Acho que depende se a moça consentiu ali para. Se for mostrar, às vezes, não sei, que ela só foi lá porque ele falou que morava numa casa, tipo, se isso foi um fato determinante, assim, para ela ter ido, mas acho meio difícil. Mas, Acho ou será que essa moça está muito interesseira? Não, tipo assim, eu acho um pouco difícil, assim, ser considerado. Não sei, É, é difícil provar. essa aí eu acho que também é um pouco difícil, acho que não seria bem por aí, assim, né? Ela, então, o motivo determinante para ela, né, praticar atos sexuais foi, então, o fato dele ter dinheiro, é isso que justificou? Né? Não sei se algum juiz aceitaria. Mas houve um outro caso, gente, isso aí é real, de um pastor. Eu não sei de qual igreja, mas isso aconteceu no Rio de Janeiro, que ele chegava para as fiéis e falava assim: ó, vocês estão com o diabo no corpo. Para eu poder tirar o diabo no corpo, nós temos que socar, nós temos que matar ele. E como é que mata? Tendo conjunção carnal. E aí ele pegou umas 7, 8 fiéis e teve relações com as 8 fiéis. E aí uma conversou com a outra depois, tal, viu aquilo, elas falaram: ó, gente, acho que nós somos enganadas. Foram na delegacia, né, apresentaram a notícia crime, e o pastor foi, inclusive, preso. Né? Eu lembro, na época, assim, mostrando, tal, um caso assim, um pouco inusitado. Ele foi denunciado por violação sexual mediante fraude. Por quê? Ele teve conjunção carnal mediante fraude, né, que, assim, dificultou a livre manifestação de vontade da vítima. Né? Elas, né, crédulas, né, se enganaram a respeito da prática do ato, e aí, né, ele foi, eu não sei o resultado final do processo, mas ele foi acusado por isso. Eu acho que esse aí é mais factível do que realmente o caso do caseiro. Como é que o nosso código vai olhar isso no futuro? Né, o projeto de lei? Não tem, pessoal. O código não traz mais nada de fraude. Então, assim, esse estelionato sexual, acho que a lição é mais ou menos essa aqui, ó, fiquem espertos, né? Não caiam na conversa de ninguém, não, porque não vai ter mais nenhuma repressão criminal por quem for vítima de um estelionato sexual. É a opção que o legislador está fazendo. Vamos avançar. Imagine vocês, um agente pega um objeto e introduz numa pessoa, né? Ou na vagina, no ânus. No passado, seria um atentado violento ao pudor, né? Um ato diverso da conjunção carnal. Hoje, que crime que seria? Ou não seria crime isso? Mediante violência e grave ameaça. Acho que é considerado estupro também, não é? Eu acho que hoje está certo, Aline. Para mim, acho que seria estupro. Né? Você está introduzindo um objeto tal. Eu estou trazendo isso, pessoal, porque no futuro, no projeto de lei, eles criaram uma figura típica específica para isso. Manipulação e introdução sexual de objetos. A mesma pena do estupro. Eu me pergunto, tem sentido? Tem necessidade? Será que o estupro já não resolve essa questão? A gente não pode considerar que essa introdução de um objeto, que seja, já é um ato libidinoso? Né? Mas o que é? É a mania de copiar. Né? Lá no Código Espanhol, nós temos esse delito. Então, vamos colocar, fazer como na Espanha, mais técnico. Acaba que quando você introduz um objeto, não é propriamente um ato libidinoso, porque não tem membros encostando, não é corpo com corpo, são objetos, sabe? Então, eu falei, bobagem. Mas, de qualquer maneira, é essa a previsão. Uma previsão que é interessante, por outro lado, no futuro, é esse molestamento sexual. É quando você importuna sexualmente uma pessoa. Se tiver violência, a pena é uma, mais grave. Se não tiver violência, a pena é de 1 a 2 anos. Nós tínhamos esse problema aqui no Brasil, pessoal. Imagine a seguinte situação. Não sei se vocês já ouviram falar, um beijo lascivo, um beijo muito ardente contra a vontade da pessoa. Isso era estupro. Pode ser considerado um estupro? Eu estou utilizando de um constrangimento de violência
para obrigar a praticar um ato libidinoso que diverso da conjunção carnal. Até pode ser, pessoal, mas imagine, então, para um ato como esse, a pena mínima são 6 anos. Se ele matar a pessoa, então, assim, beijar uma pessoa à força e matar a pessoa, a pena mínima é igual. Faz sentido? Qual que era a opção que antes havia? Ah, não, então isso aqui pode ser uma importunação ofensiva ao pudor. Era uma contravenção. Você praticar um molestamento sexual contra a vítima. Só que a pena do molestamento sexual era contos de réis. Era uma pena pecuniária. Não valia nada. A pessoa era presa, pagava lá os contos, né? Assim, era solta, e se tivesse um processo lá, era só pagar lá os contos de réis. Então ficava uma situação muito assim, mal regulamentada. E sabe o que aconteceu? Vocês se lembram lá de São Paulo, que tinha um rapaz que estava num ônibus, ele começou a se masturbar e ejaculou numa passageira que estava sentada. Ela viu aquilo, tomou um susto danado, falou, ó, para o ônibus, não sei o quê, falou para o motorista levou o ônibus direto para a delegacia, ele foi preso. Foi preso para ser solto logo em seguida. Por quê? Houve violência ou grave ameaça no ato dele? Não, não era estupro. Ah, foi uma importunação ofensiva ao pudor, então? Acho que foi, mas é uma contravenção penal. A pessoa é solta imediatamente. Aí o que eles fizeram? Precisamos de um tipo penal mais específico, e criaram esse aí do 215A, a importunação sexual, em 2018 também. O que é importunar sexualmente? Você pratica contra uma pessoa, sem consentimento dela, um ato libidinoso para satisfazer seu prazer. Então, aí se encaixa, por exemplo, o rapaz que estava lá se masturbando e ejaculou na moça. Ele não usou de violência contra a pessoa, não usou de ameaça, mas ele, contra a vontade dela, praticou um ato lascivo, né, que para satisfazer o interesse alheio, o interesse próprio. A pena é qual? De 1 a 5 anos. Eu acho que hoje está mais bem dosada essa forma de conduta, né? Aqueles que não valem de violência ou grave ameaça, mas que praticam atos sexuais contra outras pessoas, têm uma reprovação um pouco mais severa se comparada como antigamente. E não tão grave como o estupro, que pode ser talvez um exagero do tipo de situação. Ok? Vamos avançar. Assédio sexual. Já devem muito ter ouvido falar nisso, né? Assédio moral. Assédio moral é quando, tipo assim, lá no trabalho você exige das pessoas que trabalhem muito, né? Tá me assediando moralmente. O sexual é quando você exige favores sexuais. Em 1940, pessoal, a mulher nem trabalhava fora de casa, né? Normalmente é na relação de trabalho que existe o assédio. Então, nem havia previsão de crime. Essa previsão só veio aqui para o Código Penal, né, com o artigo 216A, no ano de 2001. Ou seja, completam-se 20 anos atualmente. E o que é o assédio sexual, gente? É quando você constrange alguém, né, para obter um favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico, de ascendência, em razão de cargo, emprego, ofício. Então, o que está relacionado ao assédio? Normalmente, relações de trabalho. É um superior hierárquico, tem uma ascendência sobre a pessoa, existe uma relação de carga, emprego ou função, e o chefe está lá exigindo da funcionária um favor sexual. Normalmente é homem e mulher, né, pessoal? Tem até um filme, né, um filme antigo, chama Assédio Sexual, é da Demi Moore e do Michael Douglas. É o contrário. Ela é a chefe que fica assediando ele sexualmente. Mas, na prática, né, as estatísticas mostram que normalmente é o contrário que acontece. Então, pessoal, sempre tem que ter esse vínculo com a relação de emprego. Né? Você está na rua, lá, assediou uma pessoa, tá, ó, isso aí, assédio sexual não é. Pode ser no sentido leigo da palavra, né? Você deu uma cantada grosseira numa pessoa, tudo isso aí não vai ser, porque não tem essa relação de carga, emprego, função. Né? Pode até caracterizar a importunação sexual, não sei, dependendo da situação. Mas assédio sexual não, tem que ter isso. Eles até discutiam, né? Às vezes é comum. Eu me lembro na Folha de São Paulo, houve uns relatos lá, uma matéria bem pesada, assim, mostrando universidades federais aqui no Brasil, em que professores homens eram acusados pelas alunas de assédio sexual. E mostrando, assim, como é que elas abandonaram o curso, desistiram do mestrado, desistiram do doutorado por causa desse assédio. E eles chegavam e falavam assim, ó, a doutrina, ó, não se aplica esse crime para o professor, porque o professor não tem uma relação de emprego com o aluno.
ele tem relação de emprego com a universidade, e a aluna se vincula à universidade também. Só que hoje, gente, o STJ acabou com isso. Falou, não, para cargo de professor, essa relação professor e aluno também pode ter assédio. Eu só sei que a lei futura tentou corrigir isso. Não é só uma relação de superior hierárquico e de ascendência. Também eles acrescentaram uma relação de confiança, uma relação de autoridade que pode justificar a ocorrência do assédio. Entendeu, pessoal? E aí, se a vítima for menor de 18 anos, tem causa de aumento de pena. O que vocês têm que saber é o seguinte, esse crime não existe um resultado externo, exterior, né, o que eles chamam de resultado naturalístico. Você não precisa obter o favor sexual. Basta simplesmente você constranger a pessoa, né, solicitando o favor sexual. Já está consumado o crime. A pessoa não precisa ceder para que o crime esteja caracterizado. Né? Então, isso aí é um detalhe, é uma questão muito importante. Né? Ele se consuma independentemente da realização de atos sexuais. Vamos avançar. Ainda não está muito ligado ao nosso caso, não, mas daqui a pouco a gente chega lá. Essa é a penúltima coisa que eu quero falar, a esterilização. Por que eu estou trazendo isso? Porque a esterilização, gente, nem se previa isso no Código Penal de 1940. Né? A medicina nem sei se estava tão evoluída assim. Né? Hoje em dia, nós temos uma previsão nessa lei especial, ó, 9263 de 96. Se você realiza uma esterilização cirúrgica em desacordo com o artigo 10 dessa lei, a pena é de 2 a 8 anos. O que é o artigo 10? Ele fala o seguinte, ó, tem que ter o consentimento da pessoa que vai ser esterilizada. Às vezes, isso já aconteceu várias vezes, né, pessoal? O médico está lá fazendo o parto de uma mulher, é uma mulher pobre, já é o 6º, 7º filho dela, ele chega meio que justiça com as próprias mãos, aqui, ó, deixa eu fazer a ligação de trompas delas aqui, a salpingotripsia, né, que é o procedimento, porque ela não pode botar mais filho no mundo, não. Esses meninos estão passando fome. Isso aí é crime, né? Não teve autorização, consentimento da vítima. Outra coisa, não é qualquer consentimento. A vítima tem que ter 25 anos para poder autorizar uma esterilização cirúrgica. Né? É a maior idade que eu conheço no direito brasileiro para consentimento válido. Né? Com 21 anos, você ainda é dependente lá na Previdência, né? Vai até 21 anos em regime previdenciário, 18 anos você já é responsável criminalmente, 18 anos você já pode dirigir automóvel, 16 anos você já pode votar, 16 anos você já pode praticar vários atos da vida civil, 18 é capacidade plena, mas para esterilização cirúrgica tem que ter 25 anos. É um dos requisitos. Eu estou trazendo isso para vocês porque o projeto de lei, ele fala que a esterilização forçada vai ser um crime contra a dignidade sexual. Eu confesso para vocês que para mim não tem muito a ver, não. Isso aí tem mais o bem jurídico lesado, eu não sei se é a dignidade sexual da pessoa, né? Pode ser, talvez, a integridade física, talvez a liberdade de autodeterminação da pessoa, mas não sei. Acho que talvez o melhor enquadramento dos bens jurídicos existentes no Código seja a dignidade sexual, eles colocaram lá. Então, foi um crime, né, que prevê uma pena mesma de hoje, de 2 a 8 anos, mas que está especificamente para a dignidade sexual. Não tínhamos em 1940, o nosso Código não fala nada atualmente, é só uma lei especial, mas a tendência do Código futuro é pegar todas as leis especiais, gente, e incluir num código apenas. O Código futuro, esse projeto de lei do Senado, ele tem mais de 600 artigos. Ou seja, todas as leis especiais, tráfico de drogas é lei especial, crime de sonegação fiscal, lei especial, lavagem de dinheiro, lei especial, eles vão colocar tudo junto num código só. Agora, pessoal, o que mais nos interessa é isso aqui. Como que era o crime praticado contra pessoas assim incapazes antigamente? Nós tínhamos o que se chamava de presunção de violência. Aqui, ó, eu posso fazer uma conjunção carnal com uma mulher desde que ela consinta. Beleza. Eu posso ter uma conjunção carnal com uma mulher, um adolescente de 13 anos. Mas, se eu tiver isso, ainda que ela consinta, presume-se violência. Relação sexual com violência é estupro. Então, esse era o raciocínio do Código. Se a vítima não era maior de 14 anos, alienado ou débil mental, ou não podia oferecer resistência ao ato,
Ou seria um estupro com presunção de violência, ou seria um atentado violento ao pudor com presunção de violência. A pena era a mesma, seja a vítima adulta ou seja a vítima criança. Era só uma presunção. Essa presunção era absoluta? Até falava que era, mas não era não, pessoal. Houve um caso que chegou no Supremo Tribunal Federal, um caso aqui de Minas. Um rapaz, ele teve uma conjunção carnal com uma moça de 13 anos. Aí chegou lá para o ministro Marco Aurélio, ele foi condenado em primeiro grau, foi condenado pelo Tribunal de Justiça, chegou no Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio chegou e falou assim, aqui, ó, a vítima tinha 13 anos, mas parecia uma mulher com 18. Ela já tinha experiência sexual anterior, não sei o quê, não era nenhuma novidade para ela, tal. Então, assim, não podia se presumir violência naquela relação. Absolveu o réu. O que aconteceu em 2009? Em 2009, eles criaram o estupro de vulnerável, um crime específico para essas vítimas, muito parecida, que é o menor de 14, atualizou um pouco a linguagem, né? Falar em débil mental é meio ultrapassado, então enfermidade ou deficiência mental, ou então que não consegue oferecer resistência. Uma diferença, né? A pena é diferente, 8 a 15 anos. O estupro normal tem uma pena de 6 a 10, o estupro de vulnerável, 8 a 15. E sabe o que aconteceu quando foi criado esse crime? Os tribunais não mudaram a mentalidade, a chavinha não girou a chavinha. Eles continuaram falando que estupro de vulnerável tinha que ter uma presunção de violência. Ah, não, então aqui, ó, era menor de 14 anos, mas era uma pessoa formada, que não era mais virgem, já com experiência sexual e tal. Ah, não, então não tem presunção de violência não, vamos absolver. Mas estava errado, pessoal, não era isso. A lei mudou, acabou a presunção de violência. Agora a regra é mais objetiva, não pode ter nenhum relacionamento com essas pessoas. Aí, como o negócio acho que não avançou muito, eles precisaram desenhar. Aí eles desenharam, né? Quando você desenha, as pessoas entendem melhor, né? E criaram o parágrafo 5º. O que estabelece o parágrafo 5º? Ele fala o seguinte: as penas do estupro de vulnerável aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Ou seja, pouco importa que se a vítima menor de 14 anos quis. Pouco importa se ela não era virgem, se ela era uma pessoa com vários parceiros, tal. Isso é proibido, é crime. Vai ser condenado. Então, hoje, gente, é uma regra quase que absoluta. A exceção que a gente pode assim, apresentar como uma defesa, eu acho que pode ser o erro de tipo. Qual que é o erro de tipo? Eu vou chegar e falar assim, ó, eu tive uma relação com essa pessoa, mas aqui, ela me apresentou uma carteira de identidade, eu conheci ela dentro da boate, a boate só permite a entrada de 18 pessoas com maior de 18 anos, ela estava lá, ela me apresentou a identidade dela, eu até perguntei, depois eu vi que era uma identidade falsificada, ela aparentava ser uma pessoa mais velha, não sei o que, talvez dê para falar que é erro de tipo. Ele se enganou sobre os elementos de fato do crime, achou que era uma maior de idade, era uma menor. Mas, assim, falar que, tipo assim, sabe que a pessoa tem 13 anos e falar que ela quis o ato sexual, está fulminado. Falar que ela já tinha experiência sexual, está fulminado. Uma vez, a gente pegou muito mal para o STJ, quando eles julgaram um caso, eram 2 meninas, eu acho, de 12, 13 anos, que elas se prostituíam. Né? E aí falou que eles absolveram o acusado, o réu, falando que as vítimas já tinham experiência sexual, ela se dedicava àquilo já há muito tempo, não sei o quê. Todo mundo caiu em cima do STJ. Chegou e falou assim, peraí, quando é que uma menina de 12 anos de idade vai ter capacidade de discernir que ela pode fazer isso? Se ela está se prostituindo, é porque ela foi imposto aquilo para ela, são as condições, a gente não pode falar que ela é uma vítima. E aí o STJ aí teve embargos de declarações, ele mudou a decisão, mas ficou essa mancha assim do... Então, Aline, quando você chegou e falou assim, né, podia alegar que a Rafaela consentiu com 13 anos, né? Mas assim, ó, esse consentimento, a meu ver, não tem mais valor nenhum. Chegar e falar assim, a vítima estava em estado de necessidade, a Kátia, né? Por isso que ela botou a menina para fazer isso. Eu acho o seguinte, se nós permitirmos que isso aconteça, nós vamos abrir uma torneira de iniquidades, de maldades contra crianças, que vai ser um absurdo, nós não vamos nem conseguir conter, né? Eu prefiro chegar e falar assim, ó, vá trabalhar você, vira dinheiro,
em vez de você pegar, por exemplo, e venda sua filha para se prostituir. Imagina, a gente chega assim, não, eu tive que vender minha filha, ela teve que se prostituir para eu poder alimentar meus filhos. Eu falei, vai trabalhar, ué. Mas não arruma um trabalho, sei lá, se vira. Mas você não pode pegar um menor que precisa de uma proteção assim muito grande e falar que, tipo assim, quase que ele é o culpado da situação. Eu precisei fazer isso, ele me ajudou. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando envolve menor. Né? O menor, a gente sempre tem que ter uma proteção maior em relação a ele. Né? Embora seja menor, a proteção é maior, se comparada com um adulto. Então, eu acho que, assim, argumentar o estado de necessidade, eu acho que abre uma torneira, uma válvula de escape muito grande. Né? E aí nós temos aquela situação. E o Carlos Eduardo, o drogado, onde que ele se encaixa? Eu posso falar que ele tem uma enfermidade ou deficiência mental? E aí ele é um vulnerável? E por isso que a Kátia tem que ser condenada? O que vocês me dizem? Quem não falou nada ainda hoje, quer dar um palpite aí certeiro. Pode ser no chat também, gente. Condena ou absolve a Kátia pelo Carlos Eduardo lá? Ele foi vítima de um estupro de vulnerável ou não? Eu entendo que ele foi autor também. Richard, eu não quis colocar, não, mas eu acho que ele é mais autor do que vítima. Né? Uma coisa que a gente tem que saber, pessoal, é o seguinte: uma coisa é a incapacidade para atos da vida civil, outra, a incapacidade para a vida penal. Então, por exemplo, alguém foi interditado, foi reconhecido incapaz civilmente, ok. Isso não significa que ele é inimputável. Se ele comete um crime, vai ter que ser feita uma perícia que comprove que ele, naquele momento em que cometeu o crime, não conseguia entender a ilicitude do fato, nem conseguia se determinar de acordo com esse entendimento. Eu já tive caso lá que a pessoa era interditada civilmente, e aí ele praticou um crime, foi feita uma perícia e o perito falou, não, ele entendeu a natureza do ato ilícito dele, sim. Ele é interditado para a vida civil, mas ele entendeu muito bem que ele estava cometendo um crime. Aí eu estou negócio, não sei como é que o perito faz estudos, entrevistas, tal, né? Tem toda uma análise que ele fez, mas ele chegou a essa conclusão. E no caso do Carlos aí, eu acho que é até pior, sabe por quê, gente? Ele é interditado só para aqueles atos de natureza comercial, né? Que envolve dispêndio de dinheiro. Se ele matar alguém, eu acho que ele é responsável pelo crime. Ele vai saber o que é matar alguém. Né? Ele, por exemplo, ele está querendo satisfazer seu prazer sexual, por que não? Né? Então, assim, eu, como advogado da Kátia, acho que eu falaria duas coisas. Fala assim, em primeiro lugar, a incapacidade dele não o torna vulnerável. Não significa que, por ser interditado civilmente, em razão de droga, ele tem enfermidade ou deficiência mental. Ele é uma pessoa como outra qualquer. E como uma pessoa como outra qualquer, ele tinha 18 anos e podia consentir a respeito do ato sexual. Não houve estupro nenhum. Agora, o princípio da eventualidade no direito penal. Se por acaso não acolher essa defesa, eu vou alegar erro de tipo. Aqui, a Kátia não tinha como descobrir que ele era vulnerável. Ele chegou lá, maior de idade, 18 anos, falando bem, não sei o quê, pagou com dinheiro, tal, já tinha ido outras vezes, tal, era uma pessoa normal. Nenhum interditado, né, nenhum incapaz anda com um atestado na cabeça, eu sou incapaz. É diferente, né, gente? Quando a gente vê uma pessoa que tem um comportamento meio errático, às vezes uma pessoa que é menor de idade, é pequena, é uma criança, fala assim, que é uma criança. Às vezes a pessoa tem uma síndrome de Down, tem uma deficiência que é facilmente perceptível, é uma situação diferente. Mas ele não, ele é um indivíduo normal. Então ela agiu em erro de tipo. Ela estava crente de que ele era mais um dos clientes normais. Eu acho que tem uma boa chance dela ser absolvida. Mas eu concordo com o Richard, viu, Richard? Na verdade, como ele era, para mim, ele era são, bom da cabeça, ele podia, na verdade, ter praticado o crime contra a menina que tinha 13 anos. Ok? E a menina de 13 anos? A questão é essa, com 13 anos é proibição absoluta, pessoal. Não adianta falar que ela queria, não sei o quê, tal, isso é irrelevante. Outra situação, a causa de aumento do crime ter sido praticado pela madrasta. Eu acho que é difícil a gente refutar isso, viu? Eu não estou pensando aqui numa defesa, assim, porque ela era madrasta mesmo. Né?
posso até chegar e falar assim, não é madrasta, eles não são casados, ela é só uma companheira, mas mesmo assim, a lei, se a gente verificar lá o artigo 226, ele é bem abrangente. Quer ver? Aqui, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, foi mudado em 2018, gente. Ou o curador, preceptor, empregador da vítima, ou qualquer outro título tiver autoridade sobre a vítima. Ou seja, eles estão querendo pegar o mundo todo. E realmente, acho que é a proteção do menor. Aqui, você está cuidando do menor, não importa se o relacionamento que você tem com ele, a afinidade, o parentesco, você é responsável por ele, não pode praticar sexual contra ele. Senão, você vai ter uma pena mais grave. Né? E a questão da gravidez? Como é que a gente defende a gravidez? Tem defesa ou não tem? Grávida, a Rafaela ficou. Isso aí foi apurado lá pela perícia. Ô, professor, posso alegar que aí são duas causas de aumento de pena? Aí que pediu ao juiz para considerar só apenas uma? Não, pode. Isso é um argumento. Aí, o que o juiz também pode fazer? Na verdade, isso aí costuma valer mais para qualificadora, viu, Richard? Tipo assim, tem duas qualificadoras no homicídio. Aí aplica uma qualificadora e a outra você pode aplicar como um agravante, é um aumento um pouco menor, entendeu? Mas causas de aumento, e são causas de aumento previstas na parte especial, então acho que a incidência delas são independentes. Entendi. Mas eu falo o seguinte, diga lá. Desculpa. Eu não ia falar. Uma outra possibilidade era tentar provar que a gravidez não veio daquele ato. Às vezes... Aline, eu acho que você está em cima do pote de ouro, acho que é por aí mesmo. Né? Porque eu posso chegar e falar assim, aqui, tá certo, engravidou. Mas aqui, quem disse que foi naquele momento que houve a concepção? Ela não frequentava bailes funks, as colegas já não tinham coisa, ela já não tinha experiência anterior. Quem disse que não foi um namoradinho dela, que é o... Se não tiver um exame de DNA aqui falando que o caso Eduardo era o pai, não tem prova de que realmente foi coisa. E na dúvida, o que aplica? Na dúvida, o benefício para o réu. Né? Então, eu acho que a gente tentar suscitar essa dúvida é muito interessante. Não tem prova de que foi, não. Um detalhe, pessoal, a gente pode talvez chegar e falar assim, para a Kátia é materialmente, humanamente impossível ela engravidar a Rafaela. Vocês concordam? É uma boa defesa? Só que eu acho que não sei se necessariamente tipo assim, a pessoa tem que engravidar. Acho que como foi consequência do todo, vamos supor, sei lá, a pessoa bate um carro e esmaga outra pessoa, sei lá, tipo, é o carro que matou, entre aspas. Não, Aline, é por aí mesmo. Sabe o que o código fala? O código fala o seguinte, a pena vai ser aumentada da metade a 2/3 se do crime resulta gravidez. Então, ele está falando o seguinte, daquela situação resultou gravidez, todo mundo que concorreu para a situação responde. Pode ser homem, mulher, pouco importa. Seria diferente se o crime fosse assim, a pena aumenta de 2/3 para o agente que provocou a gravidez. Aí eu talvez tivesse alguma dúvida. Você fala assim, peraí, quem que é o agente que provocou a gravidez? É só o que engravidou? A Kátia, por exemplo, ela ficou segurando a pessoa forçada e aí ele foi engravidou? Já deixa mais margem de discussão. Mas a lei isso é uma causa objetiva. Do crime resultou a gravidez. Então, todo mundo que concorreu para o crime vai ter essa causa de aumento. Pouco importa o parentesco, o sexo, o gênero, tanto faz. Entendeu? Então, aí, acho que o argumento mais consistente seria isso. Não há prova de que a gravidez foi concebida lá, né? Houve a concepção naquele ato. Se não trouxer o exame de DNA aqui para mim, nada feito. Né? E aí, gente, só para falar um pouquinho do futuro, como é que vai ser no futuro? Mais ou menos a mesma coisa. A única diferença, duas. Vulnerável será o menor de 12 anos. Ou seja, quem tem até 12 anos é vulnerável. Se tiver 13, já não é vulnerável mais. Será que o pessoal não está baixando muito o sarrafo, não? Ou está boa essa idade? Essa pessoa... O que a gente vai concluir? Né? Se tiver mais de 12 anos, já pode decidir validamente sua vida sexual. Pode fazer o que quiser. Será que essa pessoa tem maturidade para isso? E outra coisa, reduziu um pouco a pena, né? Antes era de 8 a 15, passou de 8 a 12 anos. Ok?
Então, pessoal, era basicamente isso aí que eu queria trazer para vocês hoje, né? O Emerson está falando aqui que às vezes choca um pouco, né? Está muito nova, né? Eu fico vendo lá nos Estados Unidos, em alguns estados, se você pratica, acho que relação sexual com menores de 18 anos ou 16, é considerado crime. Então, assim, né? É também questão do conservadorismo, né? Da sociedade ou não. Eu acho que uma coisa talvez que pudesse ser feita é o seguinte: qual que é a idade média que as pessoas iniciam a vida sexual no Brasil? Talvez fosse um critério mais, sabe, assim, olha, na média, todo mundo está começando aos 14, aos 15 anos, então vamos considerar que abaixo disso não é o... Né, seria algo, pelo menos, baseado em alguma análise, algum estudo, né, alguma investigação. O que eles estão fazendo aqui é simplesmente estabelecendo datas, idades, né, igual a inimputabilidade aos 18 anos. Qual foi o critério para isso? Chute. Podia ser aos 19, podia ser aos 17. Eles colocaram lá 18 anos, sei lá, é um número par, é um número mais bonito, tá bom, 18 anos. É isso aí. Pessoal, hoje nós vimos crimes cometidos, um agente pratica crime sexual contra outro, para satisfazer o próprio prazer, a própria concupiscência. Na próxima aula, sexta-feira que vem, nós vamos ver crimes cometidos por um agente que se vale de uma vítima para satisfazer o interesse de terceira pessoa. São crimes de lenocínio, prostituição, ou seja, não são mais duas pessoas cometendo crimes, não. Né? Um autor e uma vítima. Vai ter um autor, vai ter uma vítima e vai ter um terceiro que vai se beneficiar dessa atividade delitiva, tá bom? Eu vou deixar disponível para vocês no Moodle não, aqui no Teams, um caso também, um caso que envolve aí uma questão de, vocês vão ver lá, né, de violência sexual ou não, vocês vão ter que analisar. Peço que leiam, né, e cheguem aqui na aula preparados assim, para a gente discutir da mesma maneira. Eu vou continuar mostrando essa evolução do Código Penal, como que a nossa legislação tem evoluído ao longo dos anos, tá bom? E vocês, assim, deu para, então, compreender o caso penal? Teve alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Se não tiverem nenhuma dúvida, agradeço muito a presença de todos e nos encontramos aí na próxima sexta-feira, às 19 horas. Ok? Obrigado, pessoal. Bom fim de semana para vocês. Boa noite, professor. Boa noite.